E aí, meu povo, tamo de volta para mais um vídeo do nosso mês do Halloween. E hoje, fim de semana prometido, né? 2 vídeos no sábado, 2 vídeos na sexta, 2 vídeos no sábado, 2 vídeos no domingo. Então hoje, sábado, vamos lá com o primeiro vídeo de hoje. E vai ser sobre esse autorzão aqui que a gente já conversou ontem, mas eu vou falar de outro conto dele estupendo. O Arthur Machen. E a gente vai conversar sobre o conto O Povo Branco. Então vem comigo logo depois da abertura. Então, povo, a gente vai conversar sobre esse conto aqui magistral, fenomenal do Arthur Machen. Isso aqui é um conto assim incrível, O Povo Branco, que também tem naquela edição que a gente leu ontem, que é a edição da Clock Tower. Pera aí que eu vou pegar pra vocês verem. Então, ele também tem nessa edição aqui, que é a edição que a gente leu ontem, né? Arthur Machen, o Mestre do Oculto, que saiu pela Clock Tower. Essa edição tá à venda, eu vou colocar no link aqui embaixo. Primeiro link vai estar fixado, o link da Amazon para você comprar. Você comprando por esse link, qualquer coisa que vocês comprar, vem uma pequena comissãozinha para mim. Então ajudem o Ler Vicia, para vocês não vai mudar em nada. E a gente vai conversar sobre esse conto magnífico aqui. Vamos a alguns recadinhos rapidinhos. Primeiro, como eu disse, os links aqui de baixo fixados vão ser todos os links afiliados aqui do Ler Vicia lá na Amazon. Comprando por ali, você ajuda o canal. Segundo, a minha wishlist lá na Amazon tá aqui também. Uma forma de você incentivar o Ler Vicia, incentivar o Rubens aqui a fazer mais e mais vídeos, é mandando presentinhos nessa minha wishlist. Então, vamos lá, gente, vamos incentivar, porque o YouTube sozinho não incentiva nada. Terceiro, me sigam no Instagram, tá aparecendo aqui, é @lervicia. Lá no Instagram sai tudo primeiro, tudo que eu vou ler, tudo que eu tô lendo. Eu faço pergunta pra vocês lá do que eu posso trazer aqui pro canal. Quarto, a gente tem um grupo no Telegram, pra vocês poderem conversar comigo diretamente, pra gente poder bater papo, dicas, tudo mais. E também vai estar aqui no primeiro link fixado. Pronto, esses são os recadinhos. Agora vamos falar sobre esse conto aqui que é fenomenal. Primeiro, vamos lá. Essa edição é uma edição da editora Piro. Aqui está o símbolozinho dela. Se ela tiver à venda na Amazon, eu coloco para vocês também o link fixado ali. Só que eu creio que não vai estar. Mas não custa nada procurar, né? E é uma edição de luxo, assim, capa dura. Ela tem 3 contos. Tem O Povo Negro e O Selo Branco, que é que a gente leu ontem, né? O Selo Branco, a gente leu como O Sinete Branco, né? Que a gente leu ontem desse livro aqui. E também tem um terceiro conto, um conto mais curto, que chama A Dama de Ferro. E ele é muito bonito, assim. Tem ilustrações, olha essa arte, assim, essa folha de guarda. E espetacular, né, gente? Eu coloquei aí mais cedo aí um short aqui no YouTube, para vocês poderem ver direitinho a edição. Mas olha que bonita que tá. Tá muito bem feita essa edição, uma edição de luxo mesmo. Ela foi realizada, lançada então via Catarse, financiamento coletivo. E foi bem legal. Então ela tem, além desses 3 contos, tem um material extra. Tem uma introdução, tem um pós-fácil escrito pela Natália Scotuzzi, que é a editora lá da Diário Macabro. Então é uma edição muito boa. Se vocês não conseguirem encontrar essa, vão nessa daqui, que os mesmos textos que tem aqui. A única que não tem, que essa edição tem a mais, é o conto A Dama de Ferro. Mas o resto está tudo aqui nessa edição igualmente fantástica da Clock Tower. Vamos lá, o que é essa história? Eu tive um caso peculiar com essa história quando eu li ela pela primeira vez há vários anos atrás, aqui para um dos nossos meses do Halloween aqui do canal. E eu acho que deve fazer uns 3 ou 4 anos. E eu li pela primeira vez e eu não tinha entendido. Sabe quando você lê, você fica meio que boiando, você não consegue pescar qual que é a da história? Então, foi justamente desse jeito. Quando eu li, inclusive se eu acho que tá ali, tenho certeza, tá sim aqui no canal. Então eu vou deixar o link aqui nos cards para vocês conferirem. E se vocês verem, vocês vão ver que eu tava bem perdido nesse vídeo que eu fiz, que eu não entendi direito o conto. Eu até falo lá nesse vídeo que o conto eu não consegui compreender o conto. Mas depois daquela vez, eu já li esse conto mais outras 2 vezes e eu me apaixonei.
eu fiquei gamado nessa história, eu fiquei encantado por essa história e foi estupenda. E agora então é a minha terceira releitura desse conto, a quarta vez que eu leio ele. E gente, esse conto continua me pegando, viu? Tanto é que eu tenho uma história, eu tenho um conto também escrito por mim, que se chama O Tomo Encadernado em Couro. Eu vou ver se eu coloco a imagem desse conto aqui para vocês verem. Mas esse conto que eu escrevi foi totalmente inspirado nesse O Povo Branco, de tanto que essa história aqui me pegou. E aqui a gente vai ter então dois caras, dois eruditos, numa noite conversando em Londres, aquelas conversas acadêmicas. Eles estão conversando sobre a existência do mal e o que é pecado e o que não é. E cada um tem o seu ponto de vista diferente, estão ali conversando até que, se eu não me engano, acho que chama Ambrose. O cara que, digamos, é o peculiar da história, que não é o nosso protagonista, também não é protagonista, né? Mas o cara que tá com o ponto de vista que o mal existe em suas formas mais variadas, ele apresenta para o outro personagem um livro, o livro verde, que é denominado aqui no próprio conto, né? Ele fala, lê esse livro verde, é um livro velho, grosso assim, encadernado à mão mesmo, todo cheirando a mofo, um cheiro bem de mato mesmo, sabe? Todo meio úmido, e ele fala, lê esse tomo aqui, quando você terminar, a gente marca um encontro pra gente poder continuar essa conversa que a gente tá tendo hoje. E o cara vai então ler o tomo, vai então ler o livro, e é o que a gente vai acompanhar aqui. E esse livro é um relato da vivência de uma menina, de uma criança assim, de seus 8, 9 anos, e a sua vivência em uma casa de campo no meio da floresta. E ela vivendo com essa ama, que é a que cuida dela, que faz os ensinamentos para ela e tudo mais. E essa menina tem experiências muito peculiares. Ela tem então, ela sai para passear com a ama pelas florestas, aquelas florestas antigas, e como uma boa história do Arthur Machen, né? Aquelas florestas milenares, muito antigas, muito densas, aquelas montanhas altíssimas, aquela mata, aquela natureza selvagem, braba e indomável. E aí a ama mais essa menininha saem para poder caminhar pelas florestas, para poder ir pelos lagos, aí, pelos campos e tudo mais. E a ama, ao longo da vida dessa menininha, vai ensinando um monte de coisa peculiar, um monte de coisa esquisita para essa menininha. E essa menininha, nesse relato que é escrito pela própria, então, quando você estiver lendo, você vai ver assim que vai ter páginas e páginas inteiras de texto, sem parágrafos, tudo num texto só, num parágrafo só, porque, olha aqui pra vocês verem, 2 páginas inteiras, só com texto sem parágrafo. O texto vai de uma vez. Para poder então imitar, simular a escrita dessa criança, contando as coisas estranhas que ela vivencia. Ela começa a ter relatos de pessoas que ela vê andando pela floresta, de um certo povo branco que ela vê saindo de dentro de um rio. Olha pra vocês verem, que eu quero mostrar aqui pra vocês a imagem, que é aqui, de um certo povo branco que ela vê saindo de dentro de um rio, e que esse povo branco dança com ela, e conversa com ela, e ri com ela, e a babá fica olhando pra ela, mas a menina percebe que a babá vê certas coisas que ela vê, mas a babá não vê tudo que ela consegue ver. E ela vai contando então sobre essa vivência nessa casa de campo. O pai dela era um advogado muito ocupado, muito atarefado, que nunca dava atenção para a filha. Ele só mandava que a Aya tomasse conta da menina e se encarregasse de tudo. Então a menina cresce bastante livre. E por isso tem certos momentos que ela sai para dar caminhadas nessa floresta e ela se perde não se perde no mau sentido de se perder, não conseguir encontrar caminho de volta. Mas assim, ela fica encantada com a natureza ao redor e com as coisas que ela vê. Então ela sobe montanhas, escala montanhas, e ela vê árvores dançando e pedras dançando, e ela escuta o vento sussurrar coisas para ela, e aprende assim palavras antigas, ela aprende crendices antigas, ela aprende meios de fazer as coisas acontecerem. Feitiços, né, gente? Ela vai aprendendo um monte de coisa com essa natureza ao redor e com o povo que vive ao redor dela. E a ama dela também ensina muita coisa peculiar para ela. A ama dela conta para ela umas histórias esquisitas, umas histórias que parecem contos de fadas, que parecem fábulas,
mas que a menininha fica naquela dúvida se é verdade ou não. A ama dela mostra coisas pra ela e fala pra ela: eu vou te ensinar a fazer tal coisa, mas você não pode falar pra ninguém, isso é um segredo nosso. E a história vai seguindo em frente a partir daí. Vocês podem ter percebido então que aqui a gente não tem uma história de horror, embora a gente tenha esse fato aqui do weird, do bizarro, do estranho. Então eu classificaria ela como um folk horror sim, mas com mais ênfase no folk e menos ênfase no horror. Porque aqui o que tem de horrorífico não é, como é que eu posso dizer, gente? Não é um conto que vai assustar você, mas é um conto que vai lidar com essa faceta esquisita, com essa faceta estranha dos seres da floresta, dos seres do povo antigo, do povo pequeno, e dessa magia esquisita que ela está aprendendo aqui, e as coisas que ela vê. É um conto esplêndido, gente. Isso aqui, a escrita dele, como eu disse, no prólogo, é uma escrita convencional, né? Desses dois caras conversando e debatendo sobre a existência do mal e do pecado. E no epílogo do conto também volta essa narrativa. Mas o conto todo em si é essa narrativa rápida, atropelada, entre muitas aspas, escrita de maneira direta e simples para poder simular então essa menina que escreveu nesse tomo antigo verde aí todas as memórias dela, todas as lembranças dela dessa infância estranha, dessa infância esquisita que ela teve, essa infância bastante peculiar. E nessa edição aqui, o conto tem 65 páginas. Ele é bem grandinho, ele toma assim metade da edição. Aqui, ele toma metade da edição só com esse conto. Aí depois tem o Selo Negro, que a gente leu aqui nessa edição, e é um conto grande também aqui. Nessa edição eu acho que ele ficou com 45 páginas, alguma coisa assim. Eu não lembro, gente. Eu falei ontem do vídeo. Voltem lá, eu vou deixar linkado aqui em cima nos cards, para vocês verem então sobre o Sinete Negro. Aqui nessa edição, Selo Negro. Aqui o Sinete Negro. Mas aqui também tem os dois contos. E nessa edição aqui, o Povo Branco tem 47 páginas. Mas lembrando que aqui é uma edição maior, né? Aqui, um livro menor. Aqui é uma edição maior, tanto para cima quanto para os lados. E a diagramação aqui é mais apertadinha também. Então tem uma certa economia de páginas. Mas ainda assim, dá para poder ler nas duas versões, que tá incrível. Eu li nas duas versões já, né? Como eu disse, já li essa história 4 vezes. As 3 primeiras vezes que eu li foi nessa edição aqui, e essa última, a quarta, foi nessa daqui. Então as traduções estão incríveis nas duas edições. É um conto assim espetacular, gente. Quem quer conhecer uma boa história de folk horror, como eu disse, com mais ênfase no folk, menos no horror, vai amar isso daqui. Isso aqui é quase um conto de fadas. Só que sem o final feliz, digamos assim, sem a magia glitterinada, purpurinada que a Disney coloca nos contos de fadas hoje. É como se fosse um conto de fadas raiz, entendeu? Como se fosse os contos de fadas originais que os Grimm recontaram lá no passado. Então, é aquela história mais tensa, mais sinistra. Tem um dos contos de fadas que a ama conta pra menininha, que é sinistríssimo, envolvendo uma menina que entra numa caverna muito estranha e ela sai de lá com galhos, folhas assim, emaranhadas nela como se fosse um colar, com flores na cabeça como se fosse uma tiara. E para ela são coisas da natureza, folhas, flores, pedras. E para todo mundo que olha ao redor dela são joias. Falam que ela tá com uma coroa muito brilhante, com um colar de pérolas incrível e tudo mais. E essa história vai seguindo em frente porque ela acaba se casando com o príncipe do vilarejo onde ela mora. E na noite de núpcias, alguma coisa vem buscar ela. Olha pra vocês verem, povo. Isso é um dos contos de fadas que a ama conta pra menininha nesse relato. Então, tem vários contos curtinhos que ela vai contando pra menininha. E a menininha vai descobrindo que esses contos têm um fundo de verdade aí. É muito bom. Então, gente, eu recomendo demais. Gente, vocês têm que ler Arthur Machen. O cara é bom demais da conta. Vocês têm que ler ele porque ele é espetacular. E lembrando aí de novo, pessoal, tá tendo uma nova campanha de um novo livro do Arthur Machen lá no Catarse. Eu vou deixar também aqui
no box de informações para vocês irem lá apoiar. Se chama Arthur Machen, o mestre da Dark Fantasy. Eu vou ver se eu coloco a capa aqui para vocês poderem ver. E vai reunir então histórias que o Arthur Machen escreveu nessa linhagem do Dark Fantasy. Mais ou menos o que ele fez aqui com o Povo Branco, né? Que o Povo Branco pode-se dizer que é uma Dark Fantasy também, né? Então, esse livro está saindo em financiamento coletivo. Vão lá apoiar, gente. Vamos ajudar esse livro esplêndido a sair para todo mundo aí que gosta de uma boa obra clássica. Então, vão lá apoiar. Então, povo, esse foi o vídeo de hoje. Lembrando para vocês que tá tendo sorteio aqui no canal. Vou deixar o link aqui em cima nos cards para vocês irem lá conferir o vídeo onde eu explico as regras certinho desse sorteio. Tá facinho, gente. É só assistir o vídeo lá e ver as regras que você já tá participando. No final do mês, dia 31 de outubro, vai ter uma live aqui no canal comigo e com a Bárbara, lá dos Livros e Filmes da Bá, e a gente vai revelar então os ganhadores desses sorteios, porque eu fiz o meu, ela também tá fazendo os sorteios dela, então todo mundo aqui dia 31. E hoje vai ter o nosso segundo vídeo um pouquinho mais tarde. A gente vai conversar mais uma vez sobre esse livraço aqui, Weird Western, Horror e Fantasia no Velho Oeste, escrito pelo Robert E. Howard e também publicado pela editora Clock Tower. E a gente vai conversar sobre o conto O Vale dos Perdidos. Então, espero todo mundo aqui até daqui a pouquinho, viu, gente? Dedão pra cima e tchau, tchau.